Agora eu converso com a Michele Quaresma. Ela possui doutorado em Ciências Políticas e vem conversar com a gente sobre as responsabilidades de um prefeito e de um vereador de uma cidade como Fortaleza. Carla Michele, doutora em política, é um prazer recebê-la. Muito prazer. Olá a todos. Muito se fala de eleições, né? Então vamos ver o que está por trás das eleições. É verdade. Carla, doutora em política, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, uma satisfação, principalmente desse momento que antecede o período da votação. Acredito que seja importante e fundamental para a sociedade conhecer melhor um pouco das atribuições de cada representante da sociedade, que faz um prefeito, que faz um vereador, para que a população possa fazer realmente a melhor escolha. Com certeza. E a maioria dos jovens hoje só começam a saber ou a estudar sobre política na faculdade. Isso não é tão correto, né? É verdade. Alguns cursos de graduação, inclusive, oferecem a disciplina de ciência política. Não é uma disciplina comum a todos os cursos de graduação, mas, na realidade, eu acredito que a disciplina, o conteúdo da disciplina, ela deveria perpassar por todas as áreas do saber. Eu acredito que, na escola, um professor de matemática, ele pode falar sobre a importância do voto, a importância da participação, a importância da sociedade no controle da representação, um professor de geografia, um professor de história. Então, eu acredito que é um conteúdo que deva fazer parte de todas as disciplinas para que a gente possa, de fato, formar para a cidadania, né? E não somente nos períodos eleitorais. O tema política deveria ser uma constante no andamento das disciplinas, porque é fundamental para que as pessoas elas possam, de fato, construir a cidadania, já que política diz respeito à vida na cidade. A lei da ficha limpa, na sua opinião, realmente aumenta as chances dos políticos agirem corretamente? Eugênia, acredito que a lei da ficha limpa é um avanço muito grande no sentido de aprofundamento da nossa democracia. Durante muito tempo, nós suportamos e até alimentamos práticas eleitorais extremamente danosas à democracia. E a lei da ficha limpa é um exemplo de como a sociedade ela já está modificando os seus valores acerca da política. A lei é um projeto de iniciativa popular, o que significa dizer que as pessoas elas estão mais atentas. Então, o controle social sobre esses indivíduos passa a ser mais efetivo, né? Nós temos um inconveniente muito grande na democracia representativa, que é exatamente o fato de que os eleitores, eles se sentem, no momento da votação, chamados a manifestarem a sua opinião e a fazerem a sua escolha, mas passado o período eleitoral, muitas pessoas esquecem em quem votaram, não acompanham o cotidiano das casas parlamentares, não acompanham a atividade do executivo, e isso é extremamente danoso para a democracia, porque, obviamente, onde há ausência de controle social, as pessoas se sentem muito à vontade para usar de maneira indevida a coisa pública. E num país onde a impunidade graça, a corrupção ela passa a ser um elemento nocivo à constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática. Então, eu acredito que a lei da ficha limpa é um passo importante. É a sociedade dizendo, nós não queremos mais pessoas que não tenham idoneidade, pessoas que não tenham um comportamento reto, pessoas que não sejam, de fato, qualificadas para exercer a representação popular. Não tem um coração para a dignidade humana, né? A situação que se encontra de tanta gente com tanto sofrimento, né? E a pessoa assumir o poder para pensar em si. Tem que ter honradez, né? E bom senso. Muita ética, né, doutora? É verdade, principalmente quando se trata de uma sociedade tão desigual como a nossa, né? Uma sociedade tão apartada socialmente. É, no mínimo, inaceitável que o indivíduo que assuma um cargo representativo, ele queira se valer da coisa pública para benefício próprio. É um escândalo, de fato, algo que deve ser controlado pela sociedade. A justiça deve dar exemplos de punição e punições exemplares para que esses indivíduos, de fato, atendam aos interesses da sociedade. Afinal, política serve para construir o bem-estar coletivo e não para enriquecimento, para favorecimento próprio de alguns poucos indivíduos. Verdade. No Brasil, o voto é obrigatório. Na sua opinião, isso é algo positivo ou negativo?
Na realidade, a obrigatoriedade do voto, ela não representa algo danoso para a sociedade, né? Eu acredito que a obrigatoriedade, do ponto de vista prático, né? O indivíduo, ele pode, em caso de não comparecimento no dia da votação, ele pode justificar a sua ausência, ele tem até 60 dias depois da eleição para justificar a sua ausência. Caso ele não queira justificar, ele pode pagar uma multa que é simbólica. Mas eu acredito que o brasileiro, né, de maneira diversa a outras democracias no mundo, como, por exemplo, a democracia norte-americana, ele sente um prazer imenso, né, uma satisfação. Nós vemos as pessoas no dia da votação saindo de casa cedo, né, e pessoas querendo manifestar a sua vontade, principalmente nas cidades menores. Nós percebemos o quanto as pessoas elas estão ali invocadas daquele papel, né, de como elas acreditam que naquele momento o voto é importante. É uma pena que isso permaneça somente no período da votação, né? Porque passado o período eleitoral, as pessoas elas relaxam um pouco no sentido de fiscalizar a atividade dos seus representantes. E tem que cobrar do representante uma boa conduta, não é? Exatamente. Então só fica no dia do voto? Não, o voto é a sua chance de você ser uma parcela para a mudança, fazer parte de uma pequena parcela para um contexto de toda uma mudança. Qual a sua opinião sobre esses políticos, assim, os famosos, os cantores, os cômicos, até animais já ganharam também eleições, né, doutora? Por que tudo isso? Eu acredito que algumas dessas pessoas que estão, por exemplo, no espaço midiático, pessoas que representam parcelas da sociedade, é legítimo que essas pessoas elas postulem cargos públicos. Afinal de contas, elas podem sim representar parcelas significativas da população. Agora, é inadmissível que essas pessoas se candidatem e não apresentem nenhuma proposta de construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade mais igualitária. Então, na realidade, muitos desses indivíduos, eles se candidatam entendendo a política como um deboche, como uma brincadeira, e o eleitor acaba também tendo essa percepção de que, como na política nada é levado muito a sério, de que tudo passa muito por circunstâncias obscuras, acabam votando nesses indivíduos pela brincadeira, pelo escárnio. Na realidade, eu entendo isso como ausência da cidadania, assim, da importância dessa compreensão do que seja de fato o voto e de como isso pode influir na vida da cidade. Afinal de contas, são esses indivíduos que diretamente vão reger o nosso cotidiano. Das decisões políticas depende o preço da passagem de ônibus, depende a merenda escolar do nosso filho, depende o posto de saúde, depende a escola de qualidade. São de decisões políticas que o nosso cotidiano é construído. Então é importante que as pessoas de fato conheçam quais são as propostas, conheçam quem são os candidatos, se realmente eles podem executar aquilo que eles estão prometendo, para que de fato elas façam a melhor escolha. É verdade. Nós estamos prestes, né, a eleger um prefeito. Então, quais são realmente as responsabilidades de um prefeito, doutora? O prefeito ele é chefe do executivo municipal e isso não é pouca coisa. Além de representar a cidade, representar para o seu povo, representar nos outros estados, no encontro de prefeitos que ocorre nacionalmente, além dessa função mais representativa do poder, o prefeito é quem lida diretamente com o cotidiano da administração pública. Então, é o prefeito que tem que buscar convênios, né? Mesmo em cidades que têm uma arrecadação muito grande, obras de grande proporção, elas precisam também do apoio de outras instâncias de poder, como os governos estaduais ou até mesmo o governo federal. Então, o prefeito quem deve buscar essas composições, deve buscar convênios, parcerias público-privadas, exatamente para garantir o bem-estar da sociedade. Então, o prefeito lida com o dia a dia, ele lida com o cotidiano do poder, ele quem executa a política pública municipal. Então, é uma pessoa que tem muitas atribuições e, por isso, deve ser muito bem escolhido. E no caso dos vereadores, o que cabe um vereador fazer? O vereador, nós dizemos que ele é o representante mais próximo da população. Afinal de contas, os indivíduos eles vivem na cidade
E o vereador, supostamente, ele deve ser escolhido porque ele está mais próximo daquela população. Inclusive, há no Brasil uma proposta de reforma política e que há essa tentativa de fazer com que cada vez mais a representação se aproxime do cidadão. Então, o vereador é quem está mais próximo, né? O vereador é quem tem que discutir, o termo parlamento vem de falar, de discutir. O vereador é quem discute os grandes temas da cidade, aquilo que é mais emergencial, as demandas da sociedade, além, obviamente, de votar as leis que vão reger o nosso cotidiano. É de responsabilidade do vereador, é por isso que ele tem que estar muito atento às demandas da sociedade, porque ele vai votar projetos de lei que vão interferir diretamente no nosso cotidiano. E uma outra responsabilidade do vereador é de acompanhar o Poder Executivo Municipal, né? O princípio da tripartição de poderes, ele deriva exatamente dessa concepção de que um poder precisa fiscalizar o outro. E é o legislativo, é o vereador quem tem a função de fiscalizar para que o prefeito, o chefe do Poder Executivo Municipal, ele faça bom uso do dinheiro público. Então, essas funções elas são importantíssimas para que a gente tenha, de fato, a construção do bem-estar coletivo. Na sua opinião, a propaganda política realmente influencia o voto? O que você tem a dizer desse nível de propaganda política que nós temos aqui no Estado? A propaganda hoje é fundamental, né, Eugênia? Perceba, uma cidade das dimensões de Fortaleza, não há possibilidade de um candidato a prefeito, por exemplo, entrar em cada casa para conversar com cada eleitor, expor as suas propostas. Isso é inviável, é humanamente impossível, principalmente porque a gente tem um tempo muito curto de campanha eleitoral, né? O que a Justiça determina é de apenas 3 meses. Então, é impossível de fazer essa campanha somente no corpo a corpo. Então, a TV, o rádio, ou seja, a comunicação eletrônica, ela se torna fundamental para fazer com que o candidato ele se aproxime do eleitor, ele possa expor as suas ideias, as suas propostas de cidade, fazendo com que o eleitor possa, a partir daquela exposição, escolher o candidato que mais se aproxima daquilo que ele entende como melhor para a sociedade. Agora, é claro, né, há distorções também nisso. Por exemplo, o tempo de exibição no horário gratuito de propaganda eleitoral é um tempo extremamente desigual, né, porque enquanto alguns candidatos fazem composições com outros partidos que muitas vezes nem se aproximam dos seus referenciais ideológicos somente para ter um maior tempo de exibição no rádio e na televisão, há outros candidatos que não disputam em pé de igualdade porque tem um tempo muito reduzido de exposição e que não há possibilidade nem de apresentar as suas propostas. Doutora Carla, a senhora tem alguma consideração final que queira fazer para os nossos telespectadores? Eu quero agradecer o convite. Eu acredito que essa oportunidade que vocês estão dando de esclarecer esses aspectos, ela é fundamental. Acho que cada vez mais importante os meios de comunicação se preocuparem em construir a discussão e oferecer isso para o seu público e dizer que as pessoas elas analisem de fato a vida pregressa, conheçam o candidato, verifiquem se há possibilidade de execução daquilo que eles estão prometendo, porque em período eleitoral o discurso político ele é construído para tentar seduzir o eleitor. Então, que esse eleitor ele seja esperto, né? Que ele verifique de fato se as propostas são execuíveis, se há possibilidade de executar, para que depois não venha a frustração da gente votar no candidato acreditando que ele vai desenvolver determinados projetos, quando na realidade ele nem tem capacidade para fazê-lo. Então, é o conselho, né? Verificar a vida pregressa, verificar as propostas, a possibilidade de execução das mesmas, para fazer a melhor escolha no domingo. Muito obrigada. Obrigada a você e um abraço a todos.